Obrigado, obrigado. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Father, we thank you, we honor you, we appreciate for your grace and your glory. Thank you for this day, oh God. Thank you for your mercy. We thank you, Father. Holy Spirit, we invite you in this place. May you speak to us in the mighty name of Jesus. We magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Without wasting time, we are going to open our Bible Sem perdermos muito tempo, vamos abrir as nossas Bíblias. in Ephesians chapter number 2, verses number 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. I'll start in English, then you are going to read for us in Portuguese. The Bible says, "You are no longer foreigners, neither aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household." Efésios 2, versículo 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. So the Bible is encouraging us this morning A Bíblia nos encoraja esta manhã that we are the citizen of heaven que somos cidadãos dos from céus. the time we received Jesus Christ as our personal and Savior. Desde o tempo que recebemos Jesus Cristo como Senhor e We Salvador, have become the citizen of heaven. nos tornamos cidadãos dos What is céus. the citizen of heaven? O que é um cidadão do céu? The citizen of heaven, Um cidadão do céu, to my understanding, no meu according entendimento, to Matthew chapter number 6, de acordo com Mateus Jesus was capítulo telling his 6, disciples from verses number 9, Jesus dizia aos seus discípulos, começando o versículo 9, saying, when you are praying, quando estiver a pray orar, and say, Our Father in heaven, orem e digam, Pai hallowed- nosso que estás no hallowed be céu, thy your name. santificado May seja thy o seu kingdom nome. come on earth as it is in heaven. Venha a nós o seu reino, assim na terra como So nos to céus. live as a godly way, Viver de uma vida, it's uma what the vida de Bible is Deus. saying. We are the citizen of heaven. A Bíblia diz, somos cidadãos dos So we céus. must have the mindset of heaven. Devemos ter uma mente dos céus. No wonder when you are a citizen of heaven, Por isso, quando você é um as cidadão you do receive céu, Jesus as your personal Savior, quando você recebe Jesus como you seu Senhor e must start Salvador, walking in faith você deve começar a andar na to fé, please God. agradar a Because Deus. without faith, Porque sem fé, the Holy Bible encouraging us, a Bíblia Sagrada nos saying no encoraja one cannot please que God. ninguém pode agradar a Deus. All the names of the people, we have spoken about them in the Bible. Todos os nomes que nós mencionamos We na have read Bíblia, about Abraham. já ouvimos He de Abraão. was a man of faith. Ele era um homem de He fé. walked with the Lord. Ele andou com o When Senhor. we read again in Genesis, Quando lemos o livro de the Bible Gênesis, starts telling us in Genesis chapter number 4, a Bíblia nos diz no Gênesis even when capítulo we read 4, chapter number 5, mesmo lendo o capítulo it's 5, talking us about Enoch, fala de Enoque, who moved with faith. que andou com fé. He moved in faith with the Lord Andou na fé for com o Senhor 365 years. por 365 anos. So today we want to talk about faith. Hoje queremos falar As we sobre are a the fé. citizen of heaven, Assim como somos we cidadãos need dos to be céus, walking in faith. precisamos de andar na How, fé. how are we going to experience or to know that the power of God exists? Como é que nós iremos experimentar ou saber que o If poder we de don't Deus have faith in existe God, se não temos fé em we Deus? know all of us about the situation we are passing in this season. Todos nós sabemos a situação que estamos a passar nesta época. All over the media, Toda a mídia, all over the place, em todo lugar. people are talking about same language. As pessoas falam a mesma língua. Coronavirus. Coronavírus. Coronavirus. Coronavírus. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, you as the children of God, vocês como no filhos de matter the Deus, circumstances, não importa as we should learn circunstâncias, to have faith devemos aprender a in ter the fé Lord, no Senhor, our God. o nosso Deus. Matthew chapter number 17, Mateus capítulo 17, verses 20. versículo 20. Can you read for us in Portuguese? Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. Just there. The Bible says in English, and Jesus replied unto them, he said, because you have a little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. So Jesus is telling us concerning about having faith in God. Jesus está a falar conosco sobre ter fé em The Bible Deus. says the disciples was asking him A Bíblia diz, os discípulos perguntaram: how he managed to deliver the boy who was demon possessed. como é que ele conseguiu expulsar os demônios Because naquele the moço? Bible says Porque a Bíblia diz, one time Jesus was praying at the mountain. uma vez Jesus foi orar no monte. He came in the morning Ele veio pela and manhã find his disciples they are chasing a demon. e encontrou os discípulos a Praying for a expulsarem o boy and the demônio. demon was not leaving. Orava por um menino e o demônio não saía. The Holy Bible said A Bíblia Sagrada when diz, Jesus reached quando he Jesus prayed for that boy chegou, ele orou por um and the boy menino became healed. e o menino ficou They curado. followed Jesus on beside in privacy. Eles seguiram Jesus em And particular asked him, e perguntaram: Sir, Senhor, how did you manage to chase that demon? como é que conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus told them Jesus that disse: you have got little faith. vocês têm pouca If fé. you have faith like a mustard seed, Se tivessem fé, mesmo que fosse o shall tamanho de uma speak to semente the de mountain. mostarda, falariam à montanha and the mountain shall move. e a montanha moverá. Jesus is telling us here, Jesus está a we dizer-nos must aqui: have faith in God. precisamos ter fé em Without Deus. faith, Sem fé, even if they pray for you, mesmo se orarem even por if si, you pass here, mesmo se passares por others aqui, they will receive. alguns You receberão, remain the same. você continuará do Because you mesmo don't have jeito, faith. porque você não tem And fé. Hebrews chapter number 11 verses 6. Hebreus capítulo 11, The versículo Bible 6, says, a Bíblia diz: without faith, sem fé you cannot please the Lord. é impossível No agradar a wonder Deus. children of God, Por isso, filhos de those who are Deus, watching us outside there on the social media, os que estão nos assistindo nas I redes just want to encourage sociais, you right now. eu vim encorajar You agora. must have faith in God. Você precisa ter fé Because em without Deus. faith, Porque sem how fé, can you please God? como é que você How can agradará a you see the Deus? hand of God? Como é que você verá a mão How de can you Deus? see a miracle of God? Como é que você verá o milagre de It's not Deus? each every time you need to be touched. Não é sempre que precisa You receber um must use toque. the faith you have in Você God. precisa usar a fé que tem em Deus. Like for example, Por exemplo, the Bible says in Mark chapter number 5, a Bíblia diz no Marcos capítulo verses number 5, 25, versículo that 35, there was a woman havia uma mulher who was bleeding que sangrava for 25 years. há 25 She anos. tried the best she can. Ela She tentou o went melhor. to different doctors. Foi para médicos The diferentes. Bible says A Bíblia diz, one day she heard about Jesus. um dia ela ouviu sobre She had Jesus. faith in Jesus. Ela teve fé And em said, Jesus let me go e there. disse: deixe-me ir If para I lá. just touch his garment, Se eu tão somente tocar a I shall veste, be healed. ficarei curada. Look at the kind of faith the woman she had. Olhem para o tipo de She fé que essa didn't mulher even want tinha. Jesus to know about her situation. Ela nem queria que Jesus soubesse da She situação just dela. have faith Ela colocou a that fé only dela. if I touch, Ela disse: se eu tão somente tocar, I shall be healed. ficarei curada. What kind of a faith do you have this morning? Que tipo de fé que você tem esta manhã? What kind of a faith do you have Que tipo de fé que so você that tem your situation can change? para que a sua situação mude? For Abraham to move with God, Para Abraão andar com it was Deus, by faith. foi pela fé. God told Abraham, Deus disse a Abraão: leave your family. saia da sua Go where I família. shall show you. Vá para um lugar que eu te Abraham, by mostrarei. faith, Abraão the teve God he fé. has never seen before. Um Deus que ele nunca havia But visto. he heard about you. Mas ele ouviu And Abraham e Abraão took a decision tomou a decisão and started moving with the same God. e começou a andar com And esse Abraham Deus. was called the father of faith. E Abraão foi chamado do He pai da became the fé. friend of God Tornou-se um amigo de because he Deus. was a man of faith. Porque ele era um homem It de was fé. by faith Foi pela fé when God told Noah, quando Deus disse a the Noé rain he has never seen. a chuva que ele nunca The havia Lord said, visto. make a ark. O Senhor disse: construa The uma rain is barca. about to come. A chuva está And para Noah vir. made a ark. Noé fez a The barca. rain he has never seen. Chuva que That ele is the nunca kind havia of visto. faith Este é o we tipo must de fé have in God. que precisamos ter em Because Deus. faith
Porque a fé, you are believing você crê in God, em Deus, having faith, ter the fé thing you have never seen in your life. naquilo que você nunca viu na sua vida. Hallelujah. Have faith in God. Tenha fé em Now, these Deus. days, people they want to have faith when they see it. Hoje em dia as pessoas querem ter fé When you depois de see it, verem. it's no longer faith. Quando você vê, isso já The não é Bible fé. says, A Bíblia when diz, Jesus rose from the dead, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, this man by the name of Thomas, Tomé, the Bible says, a Bíblia he diz, came to touch. ele veio First, tocar. he asked and said, "Are you the one?" Ele primeiro perguntou, será que é o Jesus said, Senhor? "I am the one." Ele disse, He sou said, eu. "Okay, I want to believe if it's you." Ele disse, eu quero ver se The one realmente I é o know. Senhor. A que eu He was conheço being nailed on the cross. foi pregado na cruz. So I want to know if it's you. Então eu quero saber se é o Senhor. When Thomas saw Quando Tomé the viu wounds in the hand of Jesus, as feridas nas mãos then de he Jesus, believed and he had faith. ele creu e teve fé. But Jesus said, Mas Jesus "You have disse, believed você and you creu have faith because you have seen e it. você teve fé porque viu. Blessed are the people Felizes são as pessoas que creem, who have faith in que God, têm fé em Deus, whereby they haven't seen. mesmo não vendo. They shall be called the children of God. Serão chamados de filhos de Deus. What kind of faith do you have in God? Que tipo de fé que você I tem know em you are Deus? crying for a miracle. Eu sei que você chorou por um But what kind milagre. of a faith do you have in God? Mas que tipo de fé que You você want tem em God to Deus? change your life. Você quer que Deus mude a How sua is your vida? faith? Como é que é a sua You are fé? coming here Você vem para for aqui healing. para a cura, But what is your faith? mas qual é a A sua man of fé? God can tell you O homem Deus pode what you dizer are passing through like this. o que você está a passar. Don't do this. Não faça isso. You without faith. Você sem You go fé, and do it. You go opposite way. você vai para o caminho You contrário. must follow by faith. Você deve seguir pela fé. Hallelujah. Let us have a faith like a pregnant woman. Vamos ter fé como uma mulher grávida. When a woman is pregnant, Quando uma mulher está grávida, she will just believe and have faith that I've got a child in the womb. ela crê e tem fé que tem um bebê no ventre. She doesn't know what she has carried in the womb. Ela não sabe o que carregou no ventre. She doesn't know what is in the womb, but having Ela faith não that I've sabe got o a que child. está no ventre, mas tem fé que tem um filho. What kind of a faith do you have in God? Que tipo de fé que você tem em You need Deus? to have faith this afternoon Você precisa ter fé esta tarde so that you can see the hand of God. para poderes ver a mão de I've Deus. got 3 points. Very soon I'm going to finish. Tenho 3 pontos, brevemente irei terminar. Number 1, Número 1, you must feed você deve alimentar your faith a sua fé with the word of God. com a palavra de Deus. Joshua chapter number 1 verses 4. Josué capítulo 1, versículo 4. For your faith to grow, Para a sua fé crescer, you must feed it in the word of God. você deve alimentá-la na To palavra de have Deus. roots Ter raízes in the word of God. na palavra de Deus. Your faith will be big. A sua fé será Your faith grande. will grow. A sua fé crescerá. What does the Bible say? Josué capítulo 1, Read for us in Portuguese language. versículo 4. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos Heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. 5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Jump, read verses 8. Versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Just there. You hear what God told Joshua number 1? Ouviram que Deus He disse a Josué? promised him, Prometeu-lhe, the way I was with Moses, do mesmo jeito que ele I estava com shall be Moisés, with you. ele disse, estarei consigo. Your territory O seu território shall be great. será grande, It shall be extended será estendido to the highest place. aos lugares It mais will be altos. large. Será grande. Be courageous. Seja But he corajoso. came to tell him, verses 8, Mas disse-lhe that no this versículo book of 8, law, este livro da which is lei, the word of God, que é a palavra de must Deus, not depart não deve se apartar out of your mouth. da sua boca. Meditate it. Medita Read nela, it leia day and night. dia e noite.
Let the word of God Deixe que a palavra de Deus be the food of your life. seja o alimento da sua vida. When you read too much the word of God, Quando você lê muito a palavra when de you Deus, live according to the word of God, quando você vive de acordo com a palavra even de your Deus, faith will grow. mesmo a sua fé What crescerá. people will be saying O que as pessoas dirão, and what you'll be saying, o que você dirá, your language will be different. a vossa linguagem We será want the diferente. people who have got a different language. Queremos pessoas com uma Where they are linguagem saying that diferente. you will die, Quando you disserem are você saying, my morrerá, faith tells me você dirá, a minha fé me I diz, shall not die. eu não morrerei. Hallelujah. For you to have that kind of faith, Para você ter esse tipo de fé, you must be feeding your faith with the word of God. você deve alimentar a sua fé com a Reading the palavra word de of Deus. Ler a palavra Because de the Deus. word of God Porque a palavra de Deus is making our faith faz com que a nossa fé to grow. cresça. Psalms 119 verses 103. Salmos 119, versículo 103. Here it says, how sweet your word is to taste, sweeter than honey to my mouth. Do you hear what he said? Salmos 119, versículo 103. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. You hear? Your word is tasty so sweet. A sua palavra é More tão than doce, even honey itself. mais doce do For que you o to mel. understand that the word of God is tasted so sweet, Para você entender que a palavra de you need Deus to é live muito according to doce, the word of God. você precisa viver de acordo You com a must palavra de be Deus. inside the word of God. Você deve estar dentro Let da the word palavra of de God Deus. be your daily bread. Desde que a palavra de Deus seja Live seu pão according to the word diário. of God. Viva de acordo com The a word palavra of de God Deus. makes our faith to grow. A palavra de Deus faz com que a nossa fé The word of cresça. God makes our faith to expand. A palavra de Deus faz com que a nossa fé expanda. So you must live Então você deve viver according to the word of God. de acordo com a palavra de Feed Deus. yourself. Alimente-se Your faith a sua fé with the word of God. com a palavra de Deus. Point number 2. Ponto número 2. Exercise your faith Exercite a sua fé by your actions. com as suas ações. Hallelujah. There is some other people. Há pessoas, When you are telling them about faith, quando você fala-lhes you sobre a find fé, people. você I encontra remember one pessoas. time, Lembra uma vez? maybe our dad apostle, maybe she has forgot, was one time in Tete. Houve uma vez em He Tete, prayed for certain man. apóstolo orou por um homem. The leg became very well. He became just very well. A perna dele ficou bem. Have you believed? Yes, I've believed. I have Você faith. I'm crê? okay. Sim, eu creio, tenho When he fé. reached home, we went to put that stuff from the clinic. Quando ele voltou para casa, foi usar as coisas lá do hospital. Where is faith? Onde é que está a fé? Where is the same faith? Onde é que está a fé? If you people, you cannot put that faith in action, where is that faith? Se vocês não conseguem colocar a fé em ação, Because onde é que faith está a without fé? action, it's in vain. Porque a fé sem ação é em vão. Where is your faith? Onde é que está a sua fé? Because faith must have action. Porque a fé deve ser acompanhada por How is your ações. faith? Do you Como é put que é your a faith sua in fé? action? Você coloca a sua fé em ação? Do you live according to the word of God? Do you follow? Você vive de acordo com a palavra de Deus? Does your faith work? A sua fé opera? I want to show you some people who had big faith in Eu God. quero mostrar-vos pessoas And que tinham uma things fé muito happened grande. in their life. E as coisas aconteciam em suas Acts vidas. chapter number 3, because of time, Atos capítulo 3, verses 1 to 6. versículo 1 a 6. The Bible says, A Bíblia diz, there was this man havia um homem at the gate of a temple. no portão do templo. He used to beg day and night, Ele pedia esmolas dia e asking noite. for help. Pedia ajuda. One day, Peter and John Dia Pedro e João were coming. vinham. They find that man Encontraram was esse homem seated there. sentado. He asked for help. Ele pediu When ajuda. they look at this man, Quando olharam para o they homem, said, eles disseram: silver and gold we don't have, ouro e prata nós but não what temos, we have, mas o que nós we are temos, going to give you. nós te damos. They told him, in Disseram: the name of Jesus em nome de of Jesus Nazareth, de Nazaré, stand up and walk. levanta-se e This man ande. stood. Esse homem He put levantou, faith in action. colocou a fé He em stood ação. and began to walk. Ele levantou e começou a andar. Hallelujah.
That is the way we need to put our faith in action. É assim que devemos colocar a nossa They fé are em saying, prática. stand up and walk. Quando dizem levanta-se e You are ande, seated there. você está sentado. Don't be like sometimes this man was at the swimming pool of Bethsaida. Não seja como o homem que ficava na piscina The de Bible Betsaida. testifies and said A Bíblia he testifica was e diz, there for 38 years. ele estava lá When 38 they anos. asked him, Quando foi he perguntado, said, I'm waiting for someone to come and pick me. ele disse, eu espero alguém me Or to levar help me to put me in ou water. me ajudar para entrar na Children água. of God, Filhos de let us Deus, not wait. não devemos esperar. Use your faith. Use a sua When they fé. pray for you, Quando oram para si, use your faith. use a sua fé. Don't be like a man whom they pray that receive your job, I receive my Não job. seja como o homem que é orado, Receive dizem, a recebe job, I emprego. receive my Eu job. recebo o meu You emprego. go home, Você vai para you casa can sit down e você senta on your document, nos seus waiting documentos for a job in your house. à espera How do can emprego a na job sua come like casa. that? Como é que o emprego Put virá your do faith in nada? action. Coloque a They sua fé em pray for ação. you. Oraram Go and por look ti. for a job. Vai procurar Put um your faith in emprego. action. Coloque And a you sua shall fé see em that ação faith e is você going to verá work in your life. essa fé operará na sua vida. When you sit down, you want to see any result? Quando sentares, não verás nenhum resultado. You need to have faith. Você precisa To ter put fé. that faith in action. Coloque essa fé em ação. When you read 2 Kings chapter number 7, Quando forem ler 2 de Reis, capítulo 7, verses 1, versículo 1. let us read. So you jump, you read verses number 6. Yeah, 2 Kings. 2 de 7. Reis, capítulo 7. So start from verses 3, but jump, read verses number 8. 2 de Coríntios 7, versículo 3. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Versículo 4. 4. Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem. Just there. You hear what the Bible says? There Ouviram was que a this Bíblia diz? man of leprosy. Haviam The homens Bible says leprosos. they had leprosy. A Bíblia diz eles tinham lepra. And those people, E esses they homens chased them out of the city. foram expulsos da They cidade. told them, you never enter again in this city. Foram ditos, nunca mais When they entrarão stay nessa outside cidade. the city, Quando estavam fora they da begin to ask cidade, questions themselves. They begin to ask questions eles themselves. começaram a questionar-se. If we stay here, Se ficarmos aqui, we will die. morreremos. And if we go inside, E se formos para lá, they might kill us. poderão nos What matar. are we going to do? O que nós The faremos? Bible says by faith. A Bíblia diz pela fé, These people, they show us a sign of faith. esses homens nos mostram o They sinal da speak fé. to one another Falaram and uns com os say, outros. we shall go there. Disseram, nós We are going iremos to para lá. enter there. Nós If entraremos it's to kill lá. us, let Se them for para kill nos us. matar, eles nos matarão. If it's to keep us, let them keep us. Se for para nos deixar The viver, Bible says when viveremos. they went A there, Bíblia diz, quando foram para lá, automatically, the automaticamente Lord, o Senhor, through them, por He meio confused deles, the men of the city. fez confusão nos And homens da they cidade. ran away. E eles Those fugiram. people, they entered in that city. E esses homens It's the entraram way na faith cidade. must be. Faith is the way faith must be. É assim que a fé deve ser. Faith, it's like you are doing risking. A fé é arriscar-se. Faith, A fé it's like someone who is planting in mashamba. é como alguém que planta numa machamba. When you plant even a bean Quando vai plantar or you feijão plant maize, ou milho, you cannot plant right now. você não plantará no momento In the following day e no dia seguinte, or one week later, ou uma semana or maybe depois, 1 week it's enough. ou talvez uma semana Maybe you go suficiente. there in 1 day Você vai or lá in 3 hours um dia ou to 3 go and horas check depois if it will come out. para ver se irá germinar. No. Não. Faith, A fé, you believe. você crê. You have faith. Você tem fé, You plant. você planta And you say, e você I diz, shall reap. I shall reap. eu colherei. You see that maize, O milho, when they plant it,
Quando é semeado, inside there, dentro it must die deve morrer, to rotten. apodrecer. When it starts rotting, Quando começa a it apodrecer, will start growing again. Once começa again. a crescer. No wonder, children of God, Por isso, filhos de you must Deus, have faith in God. você deve ter fé em Deus. Fé. A fé, Walking by faith, andar na fé. moving by faith. Andar na fé. You must have faith in God. Você deve ter fé em You Deus. must walk by faith. Você deve Because andar faith pela without fé. action, Porque a fé sem ações it cannot be faith again. não é fé. It's for nothing now. Não é para nada. No wonder James chapter number 2 verse 17. Por isso, Tiago 2, versículo It says 17, faith without action, diz: a fé sem obras it's nothing. é morta. Every faith Toda fé must have action. precisa ser acompanhada com Point ações. number 3, I close. Ponto número 3 para terminar. 2 Corinthians chapter number 4 verses 13. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Speaking by faith. Falar pela fé. Speaking through faith. Falar por meio da fé. You say, I will have it. Você diz: eu terei. Even if you cannot see it, Mesmo se você não you vê, say, I have it. você diz: eu As they tenho. have prayed for me, Assim que oraram por I mim, know I am healed. eu sei que estou curado. As I'm going even to the hospital Assim que vou para o hospital to go and do my checkup, para ir fazer os meus exames, I am healed. eu estou curado. I'm healed already. Já estou I'm curado. just going there for finalizing. Eu só vou lá What finalizar. do you speak by faith in your O life? que você fala usando a fé na sua Because the vida? Bible says, what do you speak? Porque a Bíblia diz: o que você It's what diz you be. é o que você será. By faith, Pela fé, what do you speak in your life? o que você fala na What sua do you vida? speak about your marriage? O que você fala What do sobre you o seu speak about your casamento? career? O que você What do fala you sobre a sua speak when they carreira? pray for you? O que você fala quando What do oram you por speak in si? faith? O que você fala There is a usando a certain fé? boy, Há um jovem, before we read, antes de he was with lermos, the sister in Zambia. ele estava com a irmã The na mother Zâmbia. used to come to church praying a lot. A mãe vinha à igreja orar muito. May her soul rest in peace because she's no longer, she died. Que a alma dela descanse em paz. Ela That já boy faleceu. Esse Stood jovem and start saying, levantou e disse: I'll be a conductor. You know a conductor, those eu who, serei cobrador. I'm going to be a conductor. Serei Me, cobrador. my life, I'll be just a conductor. Me, my life, I'll be just a conductor. Eu, na minha vida, só serei um The cobrador. sister said, A irmã disse: me in my life, na minha vida, I'll get married. eu My casarei, husband to take me to school. o meu marido And vai me I'm levar going à to be escola. a nurse. E eu serei uma enfermeira. Right now, as we are talking, Agora que nós that boy falamos, is a conductor. esse jovem é um And cobrador. this teacher and this sister, E a irmã dele, she got married ela casou, and the husband take her to school. o marido levou-lhe à She's a escola. nurse now. Ela agora é uma What do you enfermeira. speak by faith? O que você fala pela fé? We can speak positive things here. We can speak positive things. Podemos falar coisas positivas. If your faith, Se a sua you're fé, speaking negative things, você falar coisas you negativas, never go anywhere. você nunca irá para You'll lado be nenhum. coming each every time. Você sempre verá Same situation. mesma situação. Others are progressing. Outros estarão a Others are progredir, giving testimony. outros darão But testemunhos, you are here. You are here. mas você está aqui. Years and years. Anos e anos, Years and years. anos e As a anos. result, you start saying, Como resultado, você no, dirá: the anointing now, a unção it agora has finished. já acabou. There is no more grace in that church. Não há graça There is naquela no more igreja. fire. Não há fogo. Let me tell you, in this church Deixe-me there is dizer, more grace. nesta igreja existe There is graça. fire in this church. Existe fogo nesta And igreja. this morning I divine a revelation. Esta manhã eu até tive uma I saw revelação. fire was entering in this church like a volcano. Vi fogo a In the entrar form nesta of igreja volcano. em forma de um vulcão. I start asking God, God, what are you telling me? Eu comecei a perguntar a Deus: o que o Because Senhor when está a I saw dizer? that fire, Porque quando eu vi esse fogo, I saw people was passing there vi pessoas a who had passarem dead clothes. que tinham roupas sujas, People was poor, pessoas que eram who pobres, was sick. que estavam Whenever doentes. they passed there, Quando they passassem were por coming lá, out very clean. saíam muito Their limpos. life changed. A I vida asked God, mudava. what are you Eu trying to perguntei a reveal to Deus: me? o que He o Senhor said, está a in this revelar? church, Ele disse: there nesta is igreja anointing. existe There is unção. my presence. A minha That presença altar está you lá. are seeing O altar is que not você an vê lá ordinary altar. não é um altar normal. But those who have faith, Mas aqueles que têm they fé are going to experience it. sentirão. They will see that hand of God. Eles verão. But those who don't have faith, Mas aqueles que they'll não têm become, fé you know, it's an altar. sempre verão de: It's not me este é um who altar. said. It's not me who said. Não foi eu que It's disse. Apostle Jack who said that let us go at the altar there. Foi a apóstolo Jack que We nos are mandou going ir para o to see a altar miracle. e We are veremos just, o milagre. by the way, we are fulfilling what he said. Estamos a cumprir o que ele disse. You need to have faith. Você precisa ter fé.
Faith with action. Fé com ações. You speak by faith. Falar com a fé. As you are feeding your faith with the word of God, Assim que você alimenta a sua fé com a palavra de speak Deus, by faith. fale pela fé. Read for us. 2 de Coríntios 4, versículo 13. As Escrituras Sagradas dizem: Eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Continue verses 14. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. You hear? The Bible says, A Bíblia diz, it is written, está escrito, I believe therefore, eu criei I have e spoken. por isso falei. With that same spirit of faith, Com esse mesmo espírito da we fé, also believe. nós também And cremos, therefore we speak. por isso falamos. Because we know that Pois sabemos the one que who raised Jesus from the dead Deus que ressuscitou o will Senhor also Jesus raise us também nos ressuscitará Jesus. com Ele and present us e nos levará in his presence. junto com vocês You até a hear? We presença dele. speak by faith because we believe. Nós falamos pela fé porque We cremos. have faith in him. Temos We fé speak nele. by faith Falamos that pela the fé. one who rose Jesus from the Aquele dead, que ressuscitou he Jesus dentre has os power mortos, even to restore us. Ele tem He poder para has nos power restaurar. to raise us Ele tem poder para nos so that he can ressuscitar, present us in his glory. para nos levar à sua glória. We speak by faith. Falamos pela fé. Let me show you the last scripture, a man who spoke by faith. Deixe-me mostrar-vos Psalms um homem 118, que falou verses pela 17. fé. Psalms 118, verses 17. Salmos 118, versículo 17. Read for us. You have faith. What did you speak about your faith? What is your language? Qual é a sua linguagem? You must have a language. Você deve ter uma And what do linguagem. you hear? E o que você ouve? What kind of a voice do you hear? Que tipo de voz é que você What ouve? voice speaks to you? Que voz é que fala consigo? You must hear a voice which gives you faith. Você precisa ouvir uma voz que te dá fé. Read for us Psalms 118, verses 17. Salmos 118, versículo 7. O Senhor está comigo. É Ele quem me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. In this Bible it says, 118 verses 17, Perdão, Salmos 118, versículo 17. Não vou morrer. Pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. you hear what the man of faith speaks. Ouviram que was o homem da David. fé diz? Davi Speaking in his life falava na vida dele, by faith, pela fé. saying, Dizia, I shall not die, não vou morrer, but live mas vou and viver declare e the anunciar goodness of the Lord a bondade do Senhor in my life. na minha vida. Or what the Lord has done Ou aquilo que o Senhor tem feito in my life. na minha vida. What do you speak? O que você fala? Like this time of Corona, Como neste tempo de the people corona, of faith, pessoas de fé, as the Bible says in Ephesians chapter number 2, assim como a Bíblia diz no Efésios capítulo we 2, onde nós lemos, the Bible encourages us, verses 19. a Bíblia nos encoraja, versículo 19, We are the citizen of heaven. somos cidadãos dos céus. We are the citizen of heaven. Somos cidadãos dos But you céus. speak Mas você as fala, we are following what the government is instructing us. As we are following the instruction which the government is giving us. assim que seguimos as instruções que Even o in governo Zambia, nos we dá. follow the instruction of the government. Mesmo na Zâmbia, seguimos But as you are instruções saying, do governo, mas dizemos, Corona, corona it's not my portion. não é a minha porção, Not in my life. não na minha vida, Not in my life. não na minha Not vida, in my family. não na minha família, Not in my blood. não no meu sangue. Like the way David said, I shall not die. Eu não morrerei. David said, I shall not die. Davi disse, não He morrerei. speak with faith Ele falou com a that I fé, shall not die, eu não morrerei, but live mas viverei and declare e declararei the goodness of the Lord. a bondade do What the Senhor. Lord has done in my O life. que o Senhor tem Children feito of na God, minha vida. Filhos de Deus, Let us learn to have faith. vamos aprender a To ter have faith fé. and tell God, Ter fé e dizer a me I Deus, shall not die. eu não morrerei. Tell that situation. Diga essa situação. Speak to it. Fale para Ele. Tell it. Diga, You never kill me. você nunca me You matará. HIV.
HIV, You never kill me. você nunca me I'll be matará. drinking the medicine. Eu tomarei But os you remédios, never os kill comprimidos, mas nunca me You matarás. witchcraft. Feitiçaria, You never kill me. você nunca me I'll matará. live. Eu I am a viverei, living testimony sou um to testemunho vivo declare para what declarar the Lord has done in my o life. que o Senhor tem feito na No minha wonder vida. we are here Por isso estamos to aqui, testify para testificar and to see e ver what the Lord has done in our life. o que o Senhor tem feito But nas without nossas faith, vidas. Mas sem a fé It's impossible é impossível to please the Lord. agradar a Deus. everything, Em tudo, Have faith in God. tenha fé No matter em the Deus. situation you are facing, Não importa a situação have que faith in esteja a God. enfrentar, tenha fé em As Deus. you are receiving prayers, Assim que recebe have orações, faith in God. tenha fé em Deus. You cannot be next on the list, Você não pode ser próximo na lista, but you are on the list. mas estará na lista. If your friend got blessed, if your friend get blessed, Se o seu amigo é if abençoado, your friend receive miracle, se o seu amigo recebe Praise the milagres, Lord. louve o Senhor. praise the Lord. Louve o Senhor. And as you praise the Lord, Quando louvares o Senhor, maybe you are next on the list. talvez serás o Stop próximo na complaining. lista. Pare de reclamar. Have faith in God. Tenha fé em God never Deus. fail you. Deus nunca May falhará. God bless all of you. Que Deus vos May you abençoe continue to have todos. faith in the Lord. Continue a ter fé God no bless you Senhor. all. Que Deus abençoe a todos. Thank you. Obrigado.